Meus irmãos e irmãs, a liturgia que celebramos hoje já é do 6º domingo da Páscoa. Nós, desde o dia feliz da celebração da ressurreição do Senhor, fizemos já um percurso prolongado durante esse tempo da Páscoa, alegrando-nos com a celebração da vida que ressurgiu da morte em Cristo, que venceu a escuridão e nos dá agora esperança e vida. Estamos nos encaminhando para a conclusão deste tempo pascal. Já no próximo final de semana celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor e logo em seguida a grande celebração de Pentecostes. Esses dois acontecimentos já estão presentes no Evangelho de hoje, que foram palavras proferidas por Jesus durante a última ceia. Aqui nosso Senhor fala do defensor, chamado Paráclito, o Espírito Santo. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Essa promessa do Espírito Santo que vai se realizar. E depois, nosso Senhor, embora se referindo à sua paixão, fala de sua partida, mas partindo, ele permanece conosco pelo seu Espírito e diz que nós não deveremos ficar perturbados, mas em paz, exatamente porque o Senhor nos dá esta paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas é interessante como nosso Senhor observa que a paz não é dada do jeito do mundo, mas não a dou como o mundo, não é do jeito do mundo. E a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa família não deve seguir a mentalidade do mundo, nem para alcançar uma paz, porque esta paz, segundo esse jeito, ela não se sustenta, ela é falsa. A paz que o Senhor nos dá tem no amor a sua realidade e no Espírito Santo a sua fonte. Porque o Espírito Santo é mesmo o próprio amor de Deus, é o amor que se derramou em nosso coração. Nós ouvimos que Jesus fala deste amor e diz que se nós amamos, Deus vem fazer morada em nós. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Mas como Deus mora em nós? Através do Espírito Santo. Vós, por acaso, não lembrais que sois templos do Espírito Santo? Morada do Espírito Santo? Pergunta São Paulo. E ainda, quando nós temos aquela expressão que acompanha este ano do jubileu, que diz que a esperança não decepciona, naquele contexto se fala do amor de Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E assim, nós nos tornamos morada de Deus pela ação do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. É esta a fonte de nossa paz. E é esta a origem do amor que nós temos por Deus e pelo próximo. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que a nossa paz não é aquela do mundo. Por quê? Porque nós cremos no Espírito da verdade, disse Jesus, que nos enviará este Espírito, e este Espírito nos recordará tudo, nos ensinará tudo. E este ensinamento da verdade é o que nos une. A primeira leitura tem uma expressão importantíssima para a compreensão da nossa própria vida de fé e da nossa igreja. Quando os apóstolos enviam uma carta
para os cristãos de Antioquia, que estavam sendo incomodados por alguns que se apresentavam também como cristãos, mas que exigiam certas normas que o Evangelho não vai exigir. A carta diz assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Sem dúvida, o conteúdo dessa carta é muito importante, mas aqui eu diria que mais importante é isso que está sendo dito, ou seja, o modo como a igreja realiza a sua missão. Nós não decidimos segundo um acordo de harmonia terrena. Nós decidimos, o Espírito Santo e nós. E nós deveremos dizer que esse Espírito Santo em nós aqui não é somente para fazer um português correto, é verdade que é assim que se deve dizer, mas é que o Espírito Santo é o primeiro. Não é uma questão gramatical simplesmente. O Espírito Santo é o primeiro. É Ele que decide. E nós acolhemos esta decisão, é esse amor. Mas essa presença do Espírito Santo e essa paz que o Senhor quer nos dar, nem de longe significa excluir imediatamente qualquer conflito. Houve conflito na primeira comunidade. Nós escutamos aqui na primeira leitura, houve conflito, houve discussão, precisou se fazer uma viagem, porque, meus irmãos e irmãs, a paz cristã, ela tem que se fundamentar no encontro com a verdade. Não somos nós que decidimos uma paz segundo o nosso jeito. Vamos fazer o nosso acordo. Você abre mão de uma parte, eu abro mão de outra parte, e aqui nós chegamos a um consenso. Às vezes, no nosso tempo, as pessoas gostariam de ver uma igreja cheia de consenso, onde não houvesse nenhuma discussão, nenhum conflito, tudo consensual. Nós nos reunimos para criar um consenso entre nós. Esse não é o modo de Deus agir. E nem é essa a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for necessário, é o próprio Espírito que suscita o conflito para que se manifeste a verdade. Porque quem decide os rumos da igreja é o Espírito. Essa igreja tem um alicerce que são os 12 apóstolos. Nós ouvimos na segunda leitura do livro do Apocalipse. E tem 12 portas. Tem o nome das 12 tribos de Israel. E é interessante como essa igreja é descrita com essa imagem de uma cidade com 12 portas e com 12 alicerces. E se faz questão de dizer a posição destas portas. 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. Por que é assim que, com a imagem de uma construção de uma cidade, a igreja se apresenta? Alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e com essas portas de todos os lados, os 4 lados, para dizer que a igreja é aberta para todos, é ali que se manifesta o amor. Deus mora em nós e nós moraremos em Deus. E Ele constrói essa cidade que é a igreja. Uma igreja aberta para todos, tem portas de todos os lados e todos podem ter acesso. Mas ao mesmo tempo, ela tem um alicerce firme, que é a doutrina dos apóstolos, como nós agora ouvimos na segunda leitura. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a acolher esta verdade de fé e, principalmente, a sermos missionários
levando este mesmo Evangelho, amando como nosso Senhor nos amou, guardando a palavra do Senhor e tendo a paz que nos vem de Deus, essa paz que vem do Espírito Santo, mas não ao modo do mundo. Repito, nós não fazemos um acordo para estarmos em consenso, porque a paz baseada na mentira, no erro, com o tempo se desfaz. E o amor também. O amor e a verdade devem estar sempre bem unidos. O fundamento do amor cristão é a verdade. E se precisar discutir, se precisar ouvir, se precisar ter conflito para que a verdade se manifeste, isso acontecerá. Isso não é um problema. Nossa paz não é comodidade. Nós precisamos ficar inquietos enquanto não encontramos a verdade. E o amor nos leva a procurar a verdade. Por isso, hoje nós queremos acolher nosso Senhor com a graça de podermos tê-lo dentro do nosso coração, mas para que nós sejamos anunciadores, a fim de que todas as nações, como cantamos no Salmo, glorifiquem o Senhor. Através do nosso exemplo, da nossa vida, do nosso testemunho, que as nações glorifiquem o Senhor. Irmãos e irmãs, encaminhemo-nos, pois, com o desejo de sermos missionários para as celebrações que concluirão este tempo pascal, que nos enviam para a missão, nos enchem de força, porque o Senhor derramará em nós o seu Espírito, para que nós sejamos realmente mensageiros de sua graça, de sua paz, do seu amor e de sua glória no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.